Amigos, eu gostaria de destacar alguns fatos políticos desta primeira semana de março de 2020, que vão reforçando, deixando cada vez mais clara a natureza e o caráter das pessoas que nos governam, ou mais especificamente, da família que nos governa, não é? O primeiro fato diz respeito ao recurso do agora senador Flávio Bolsonaro, que pela nona vez, pede à Justiça que as investigações sobre os seus ilícitos cometidos enquanto ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro sejam travadas, sejam paradas. Então, Flávio Bolsonaro, que antes era contra o fórum privilegiado, né, divulgava vídeos contra o fórum privilegiado, agora ele está usando e abusando do fórum privilegiado para se proteger, não é? E não permitir que a sociedade brasileira conheça exatamente como o seu patrimônio evoluiu, né? E quais foram os crimes cometidos por ele, apontados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos ver até onde vai essa blindagem, essa morosidade da Justiça em tratar o assunto da corrupção de Flávio Bolsonaro. A capa da falsa moralidade de Flávio Bolsonaro caiu definitivamente, mas a sociedade brasileira, pelo menos aquela parte mais imparcial, equidistante, não é? Que tem o mesmo peso e a mesma medida para os políticos, espera que a justiça elucide por que é que Flávio Bolsonaro enriqueceu tão rapidamente enquanto era deputado estadual. E também as relações dele com o Queiroz, com as milícias, as rachadinhas, tudo isso está envolvido lá no inquérito aberto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O segundo fato da semana envolve o outro filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A CPI mista, que investiga os escândalos das fake news, né? Tantas coisas escabrosas estão sendo reveladas ali, descobriu que do gabinete de Eduardo Bolsonaro foi criado, não é, uma página para difundir notícias falsas e para atacar a reputação de pessoas que ameaçam o governo ou os bolsonaros, né? E também para atacar as instituições do Estado Democrático de Direito, o próprio Congresso, o STF. Então, vejam que coisa absurda, um deputado federal, o mais eleito de São Paulo, né? O mais eleito de São Paulo. Ele, então, montou uma estrutura no próprio gabinete para, então, difundir fake news e ataques às reputações de pessoas e instituições. Se estivéssemos num país democrata, né, onde as instituições fossem realmente altivas, né, e ativas, Eduardo Bolsonaro já estaria em processo de cassação por falta de decoro parlamentar. E por falar em decoro, nossa, isso aí, nós não sabemos se vai ter coisa pior do que isso. Mas esta semana, o presidente Jair Bolsonaro resolveu levar um palhaço, né, um ator, um humorista lá, para suas entrevistas no cercadinho lá em Brasília, onde ele fica sendo aplaudido por uma claque de ignorantes, de pessoas, não é, que o veneram, não é? Então ele levou um humorista, um tal de carioca, eu nem sabia quem era, de quem se tratava. E foi lá ele fantasiado de presidente com a faixa distribuir bananas para os jornalistas. O mundo deve estar horrorizado com isso. E internamente os jornalões, a grande mídia, não é, que apoiou veladamente Jair Bolsonaro, que mais do que isso criou as condições para que ele surgisse, né? E a grande mídia foi quem criminalizou a política, determinados setores da política, não é? Gotejou o ódio social os anos todos, nesses últimos anos. Eu explico isso, né, as etapas disso, em 2 livros, né, que escrevi. Né? A grande mídia que então fez isso, criou as condições para que surgisse um extremista de direita, um radical, um fanático, alguém que detesta a democracia como
Jair Bolsonaro. Então está a grande mídia agora escandalizada, jornalões apontando a falta de preparo de Jair Bolsonaro, de decoro, de respeito. Quem não sabia disso? Quem não sabia disso, né? Então temos aí o fato envolvendo o pai. E para finalizar, nós temos a entrevista de Gustavo Bebiano, que foi o homem forte da campanha de Jair Bolsonaro, conhece os bastidores da campanha. Ele disse que tem muita coisa que não vai revelar. Ele deixou o governo, segundo ele, pelas intrigas provocadas pelo terceiro filho, o Carlos Bolsonaro, que para Gustavo Bebiano é alguém que tem transtornos psiquiátricos, né, paranoias de perseguição, e a demissão dele, o estopim da demissão do Gustavo Bebiano, segundo ele relatou no Roda Viva desta semana, foi a tentativa de Carlos Bolsonaro, que Bebiano não sabe se prosperou, de criar uma ABIN paralela dentro do Planalto. O que seria essa ABIN paralela? A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que serve a interesses do Estado brasileiro. Mas o Carlos Bolsonaro queria criar uma ABIN paralela para montar dossiês contra adversários políticos, mobilizar a estrutura de governo, né, para criar, então, essa inteligência contra inimigos. E o Bebiano foi contra, outro general foi contra, né? Jair Bolsonaro ficou ali dúbio e acabou que o Bebiano foi demitido. Para Bebiano, a família tem uma paranoia de perseguição. Mais do que isso, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro, para a sua decepção, mente costumeiramente. Que hoje Jair Bolsonaro só pensa na reeleição. Esse negócio de Brasil assumir de tudo, isso tudo é cascata. Para o Bebiano, o que o Jair Bolsonaro está preocupado é com a reeleição. Ele também expressou preocupação com o apoio velado do presidente da República ao motim dos policiais, né? Segundo denúncia de Bebiano, o Olavo de Carvalho, aquele ex-astrólogo que mora no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, está dando um curso pela internet a policiais de todo o Brasil. E ele está preocupado que, de repente, o Brasil esteja caminhando para um governo apoiado, cuja base social seja as milícias, né? Eu não sei se chegará a tanto. O fato é que, também para Bebiano, a morte do capitão Adriano, que era elogiado pela família Bolsonaro, né? Aquele miliciano que foi morto lá na Bahia, está parecendo muito com queima de arquivo. Estou falando da opinião do Bebiano, alguém que conheceu as entranhas da campanha, esteve perto da família Bolsonaro e na montagem do próprio governo Bolsonaro. Mas o fato, para mim, mais importante da fala de Gustavo Bebiano é que ele pediu o fim da manipulação da religião. Para ele, algo terrível que está acontecendo é como o governo está manipulando a fé das pessoas, a religião, não é? E é verdade, né? A imprensa tem documentado isso. Os pastores têm virado cabos eleitorais, não é? Do governo Jair Bolsonaro. E alguns têm emprestado até os templos, as igrejas, para fazer aquela campanha de assinaturas pela legalização do partido Jair Bolsonaro. É uma coisa absurda, nós temos falado, temos denunciado isso aqui. Gustavo Bebiano, claro, ele é alguém que saiu do governo. Eu acho até que ele teve uma atitude honrada, porque rejeitou um alto cargo, né, para permanecer no governo. Ele preferiu sair, porque achava que a sua honra foi atingida. Mas então a sua entrevista, ela diz muito até pelo que ele não quis contar, porque ele disse que guardava segredos que não interessava a ninguém e que não tinha interesse em revelar, né? O fato é que esses episódios, eles vão mostrando, apesar dos milhões de seguidores que o governo tem na internet e das bravatas, e apesar do apoio da grande mídia à sua agenda econômica, né? Fossem esses episódios no outro governo, o Brasil estaria incendiado a essas alturas, não é? Mas nós estamos, então, aqui nesse pequeno espaço, comentando, denunciando, intercedendo para que esse estado de coisas mude, não é? Estado de coisas com o qual nós jamais compactuaremos, não é? Sobretudo no que diz respeito à religião, à fé evangélica, ao modo como tem se degradado por conta de lideranças neófitas, desinformadas, sem conhecimento, né? Como tem se degradado o comportamento
de grande parte da igreja evangélica em relação a esses fatos sociais e políticos que estão criando determinações sobre a nossa nação e tem, não é, nos empurrado para um túnel sem luz no final dele. Um abraço aos meus amigos, obrigado pela paciência.